Agora, Minha mão ficou na frente de novo, né? Você tá entrevistando, vai conversar com a Bia e a gente... Nesse teste, nós temos nada mais, nada menos a Bia, que manja tudo sobre podcast, então eu já comecei bem. E ela vai estar aqui de co-host. Meu Deus! Sem pressão nenhuma, obrigada. Eu adorei seu convite. Vamos tentar fazer desse teste o melhor possível para que você se empolgue bastante e seja só realmente o começo de uma jornada aí muito bonita que eu tenho certeza que você é extremamente capaz de executar. Grata, Bia. Vamos lá, você quer que eu comece pelas suas perguntinhas? Sim, né? por favor. Foram separadas algumas perguntinhas aqui. A Dani, posso ser ser íntima? Pode ser Dani? Pode. Então tá bom, a Dani separou aqui algumas perguntinhas, eu vou iniciar aqui para dar o start. Então vamos lá, como que um terapeuta se torna bem sucedido usando o mercado digital? Vamos lá. Nessa estrada, que lá em 2014 a gente viu nascer, né, desse tal do marketing digital, ao longo desses últimos 10 anos, eu vi esse mercado nascer, eu era uma terapeuta, eu fui em busca dessas informações e aí foi uma grande jornada, porque o terapeuta, ele o tempo todo, ele fica ali no cuidado com ele mesmo, de se aprofundar nos assuntos para poder atender bem aquele paciente, aquela pessoa que está ali buscando processo de cura, de compreensão dos seus estados emocionais. E aí vem o mercado digital. E aí o que acontece? Eu mesma passei por isso. A gente vai na cara, na coragem, respira fundo, aí começa a olhar aqui quem faz aqui, como faz ali, como faz acolá. Só que a gente vai sem técnica, a gente vai muito na ingenuidade. Então, geralmente, ou você vai copiar o que o coleguinha já está fazendo, ou você vai ter um feeling a mais e vai começar a buscar entender sobre posicionamento, sobre comunicação, mas nunca é nesse lugar de buscar. Sempre é muito mais na dor do que na questão de deixa aqui, eu vou entender isso, eu vou testar, eu vou respirar, porque a maioria das pessoas quando entram no digital acaba ficando muito encantada pela promessa do fazer dinheiro rápido, fazer dinheiro em quantidade, e o terapeuta ele fica um pouco perdido, porque ele vai ter que parar o estudo dele entre cuidar das pessoas, ou ele vai ter que se render ao que o marketing digital está dizendo, aí ele não entra dentro desse lugar à vontade, e aí entra o meu papel de ensinar como realmente estar à vontade no mercado digital. Então, o terapeuta bem-sucedido, ele precisa usar os recursos que ele vai estar com os clientes dele usando de reforço emocional, paciência, resiliência, e sim criar uma nova habilidade, que é a habilidade de se comunicar, posicionar e narrar as histórias para realmente dar o match do que ele quer comunicar com a cliente ideal dele. Eu tô impactada, nem começou. Meu Deus. Eu ia até comentar porque na época da pandemia teve um boom, né? E de repente todas as pessoas foram obrigadas a irem para a internet, né? E eu acho que entra um pouco nesse lugar que você falou de... Faltou para muitas pessoas essa técnica e como você já fazia antes da moda, do hype, né? Então, eu acredito que realmente... acho que é por isso que eu falei, em menos de 5 minutos você já me impactou, porque eu consigo ver um domínio muito grande no que você está falando, no que você tem para passar. E como as pessoas começaram a ficar com medo, né, de quem fala na internet justamente por causa desse período. E como apareceu um monte de gente que ligou a internet num dia, no dia seguinte ela já era muito expert em um determinado assunto, hoje eu vejo que as pessoas, né, elas têm um pouquinho de medo. Então, queria pedir para você me falar sobre essa questão do posicionamento, né, como o terapeuta ele vai conseguir liderar um movimento, né, colocar o seu posicionamento e dar esses primeiros passos, acho que a gente pode dizer assim. Sim, então vamos lá. O terapeuta, né? O terapeuta tem uma palavra que eu gosto muito, que o terapeuta é aquela pessoa que ela cuida do ser. Então ela está ali cuidando daquele ser. E aí ela vê que através do mercado digital ela pode agregar tanto para aumentar a cartela dela de clientes, quanto para ela realmente poder encontrar aquela pessoa que tem lá dentro dela uma sementinha. Tem uma coisa que a gente, enquanto terapeuta, a gente fala umas palavrinhas
campo, ressonância, universo. Então, ele sabe que lá fora tem aquela pessoa que está buscando ele, mas como ela chega nessa pessoa? Então, geralmente, o grande erro é chegar de uma forma muito técnica, onde falam palavras muito técnicas e a pessoa que está lá buscando resolver uma dor na cabeça porque é uma questão de conflito emocional, uma TPM porque é uma questão que não está conhecendo ali o seu ciclo do feminino, uma questão se decide se casa ou se não casa porque ela está com crenças que lá da infância ela viu papai e mamãe brigando. Então, como é que ele vai passar por todas essas barreiras? Então, esse processo do posicionamento, em primeiro lugar, é ele entender que ele não vai falar com todo mundo. Então, a primeira questão é, todo terapeuta que quer abraçar o mundo não vai conseguir. Ele vai ter que respirar fundo, entender que ele vai ter a questão de entender realmente a cliente ideal dele. E é um processo. Porque eu já vi muitos terapeutas que eu atendo, que eu falo sobre isso, mas na hora tenta ali, não, mas não é bem assim, mas comigo é diferente. Aí ele fica patinando. Ou seja, o posicionamento dele não vem. Ele não constrói ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, que é a minha proposta, realmente ser visto como aquela pessoa que cuida daquele assunto. Ele até pode, depois que ele está se relacionando a cliente ideal, oferecer outros serviços, que a gente fala que é uma esteira de produto. Mas ele precisa amadurecer, o terapeuta bem-sucedido, ele precisa amadurecer que realmente, primeiro, ele precisa, a palavrinha que se fala muito no digital, nichar. Mas nichar com coração, nichar com essência, com autenticidade, porque senão ele também vai ficar doente. E aí ele vai desistir de levar a voz dele através do digital. Falar uma coisa de novo. Eu tô ficando apaixonada. É a questão da linguagem, né? Porque quando eu vejo... Eu sou muito impactada por esses vídeos que falam das situações. Então, você passou por isso na sua infância? Eu já tô assistindo. Porque já me conectei, já fez sentido pra mim. É diferente quando... você sabe o que é uma palavra extremamente técnica e médica que ninguém vai usar, não sei seus outros colegas... E aí, eu acho que entra por aí, né? Quando você entra nas situações, você realmente está pegando quem você quer atingir, né? Igual você falou, é colocar com o coração. Porque senão a galera começa muito técnica, vai pegar um monte de psicólogo que vai vir lá no perfil dela. Gostei desse post, vou fazer também. Gostei desse aqui, vou fazer igual. E cliente mesmo que é bom, tá passando direto, porque... ela não conseguiu estabelecer uma conexão. Seria mais ou menos por aí? Conseguir pegar Com certeza! Isso aí, às vezes tá lá você passando, rolando scroll, o emaranhamento sistêmico. O que é esse emaranhamento sistêmico? É melhor você falar. Não entendi nada, já passei. Minha filha, para de repetir a mesma história. Ponto. Aí eu já assisti. Entendeu? Amei já a explicação ilustrada. E agora que a gente entrou você já começou a entrar nesse assunto, eu vou confessar que eu tive a minha pequena época de curiosidade sobre as coisas, né, dos astros e horóscopo e etc. Mas eu me perdi completamente. Foi muita informação para o meu TDAH. E eu vi que você tem também uma vertente puxada, né, para esse lado. E aí a gente tem uma perguntinha separada aqui que traz mais para essa parte. E aí eu já achei super curioso. Então, assim, já tô esperando essa resposta. Quero que ela seja belíssima, porque eu já sei que vai tocar numa curiosidade que eu tenho aqui. O que vai acontecer com a humanidade com a entrada de Plutão em Aquário? Gente, eu já ia ler isso aqui e eu ficar assim, eu quero saber o que vai acontecer. E qual o papel dos terapeutas nesse momento da nossa linha do tempo, gente? Pergunta babado. Vamos lá. Vai. Pro terapeuta bem Deu sucedido vontade de se preparar. Ô, Fábio, vamos preparar uma pipoquinha pra gente, cara. Que isso? Eu tô gostando tanto que eu acho que eu acabar né? podcast inteiro. Que Tá isso? Vamos trazer uma pipoquinha. O que acontece, Bia, você lembra daquela história em 2000, 2001, o mundo vai acabar? Adoro. Lá, aos 25 anos, né? Daqui a pouquinho, 2025, tá batendo aí na porta. Começou a ter uma grande convocação de muita gente entrando para esse mundo mais zen. E eu vi muito isso acontecer. Era o pessoal que chegava de terninho do escritório, é o pessoal do administrativo, era o pessoal
caso lá no Rio de Janeiro, Coca-Cola, Amil, eu vi muito pessoal de terninho indo para retiros, indo para esses movimentos e saía de lá, sabe o que acontecia? No dia seguinte, eles iam lá e se inscreviam em cursos de formações de yoga, pós-graduação em transição para entender o que era isso. Então, eu vi esse universo. E essa leva, vamos dizer assim, a primeira onda dos terapeutas, eles estavam sendo preparados para o que vai acontecer agora, justamente. Plutão vai entrar em Aquário, mas não acabou. Teve a primeira leva, teve a segunda, a terceira, eu acho que a gente deve estar assim na 7ª, na 8ª leva de pessoas que migraram para o universo dos terapeutas. Mas a gente precisa realmente preparar bem esses terapeutas para eles entenderem a história deles e o que eles vão fazer daqui para frente. Então, eu estudo astrologia desde 2016, mas desde criancinha tinha a tal das Orionais. Nossa. Então você sabe que eu tô Já falando catei dessa várias mulher. revistinhas perdidas lá em casa pra ler o que ela tal do tinha. horóscopo. É claro. O meu primeiro mapa, eu fiz 12 vezes o meu mapa e sempre vem acontecendo informações. Aí a mulher falou assim, você tem muitos planetas em Libra. Eu pensei com as vozes da minha cabeça, eu não sou então, né? Muitos planetas em Libra, relacionamento, depois de anos eu vim sobre a multipotencialidade. E aí a minha multipotencialidade me levou a aprofundar na astrologia. Nesse momento eu vou ver isso. Plutão vai sair de Capricórnio, onde ele esteve fazendo com que as pessoas olhassem para o processo delas de formação. Os terapeutas se preparassem para essa questão que a humanidade está buscando entender quem ela é, da onde ela vem, por que ela está aqui. E aí, nesse processo despertador, porque tá falando que é o momento do despertar. E o momento do despertador, beber água. É sempre um lembrete muito importante. E o momento do despertar, né? Perfeito. E aí, o que acontece? Vai ter duplo trabalho agora. Os terapeutas vão receber essa massa, porque o Plutão em Aquário fala do coletivo. O Plutão fala da transformação. O coletivo vai buscar realmente entender o que é esse processo todo de sustentabilidade, de cuidar da mãe natureza, de entender o que ele vem fazer aqui em 100 anos, porque geralmente a média do ser humano tem sido 80, 85, 90 anos. Eu vou ficar aqui nessa vida toda só para seguir um protocolo e ter algumas conquistas. Eu vou deixar essas conquistas meus filhos, e depois o que vai acontecer? Ou eu vou realmente fazer parte de uma humanidade que vai vir aqui para cuidar do planeta, para passar o bastão para as próximas gerações? Os xamanistas índios falam muito sobre isso. Então agora realmente as pessoas vão estar nessa busca. Então os terapeutas, eles podem usar o mercado digital, por isso que cada vez mais eu resolvi nichar para os terapeutas. Os terapeutas bem-sucedidos vão saber o que eles vão estar fazendo através do digital. Porque teve muita confusão no início. É internet? É digital? É marketing digital? É online? É um mercado. Ele aconteceu. A onda dele começou assim, lá atrás, mas vamos dizer que em 2014, com a chegada do marketing digital, com a chegada de algumas pessoas que facilitaram isso, como Érico Rocha, eu vi ele chegando da Espanha para cá, abriu um mercado. E os terapeutas estão tentando se familiarizar. Então, como eu vim desse mercado, eu sou terapeuta desde o ano 2000, eu peguei essa primeira leva. Delícia. Que eu tinha uma academia, estava eu lá no meu mundinho de educadora física, aconteceu algo comigo, eu fui investigar, isso é outra história, e em 6 meses, eu estava lá fazendo uma formação de yoga. E depois de um tempo, eu já estava lá buscando saber o que era ser terapeuta. Porque quando eu acabava da aula, porque como eu tinha academia, da hidroginástica, eu já abri um espacinho lá, né? Fiz um puxadinho. Galera da hidro vem entender o que é respiração, entender o que é relaxamento. E aí, o que acontece? Dentro desse processo, as pessoas no final não queriam ir embora. Queriam ficar lá falando comigo, filosofando, abrindo o seu coração. Eu era uma mulher com 2 filhos, vindo desse mundo profissional, amando a minha transformação, mas já trabalhando a transformação dos outros. Eu fui buscar ferramentas. Eu fui buscar entender o que era ser terapeuta. Então, desse tempo todo, dentro dessa bagagem, em 2014 eu me encantei pelo digital, porque, gente, existe isso, existe de eu poder falar. Então, eu fui
E aí toda uma história até chegar aqui. E a gente está nesse lugar aonde Plutão vai entrar em Aquário. As pessoas vão buscar por transformações. Os terapeutas precisam estar preparados para realmente acolher essas pessoas. E aí todo mundo ganha, porque o terapeuta vai ter ali a remuneração dele bem sucedida, porque é um mercado que as pessoas não dão muito valor. Então, meu papel também é que ele se valorize, porque a maioria dos terapeutas foram crianças fragilizadas. Essa aqui é a grande verdade. A maioria dos terapeutas foram crianças que, de algum modo, se sentiram deixadas de lado. Interessante, eu não tinha dado desse jeito. E aí, quando eles vão crescendo, tipo assim, deixar fazer comigo com o outro que fizeram comigo. Então, o processo de cura do terapeuta é um processo que eu entendo, porque eu passei por isso. Eu como escorpiana, fui lá nas profundezas fazer resgate, para hoje em dia poder falar, gente, terapeuta se valoriza. Uma amiga minha, outro dia, mandou para mim, aqui, Dani, eu tô fazendo uma rifa de R$10, R$15. Quem ganhar vai ganhar uma consulta lá, não sei, de R$97. Eu falei, minha amiga, sai da escassez. Deus, rifa de atendimento é nova. Essa daí eu não conhecia, não. Poxa, amiga. Poxa vida. Eu aqui te dando a canja. Dia já até... Por que ela não fez uma rifa pra talvez uma consultoria? Fala, amiga, vou fazer uma rifa pra conseguir uma consultoria com você, pra eu conseguir alcançar mais clientes, porque o negócio tá feio pro meu lado. Pô, ela podia ter te conquistado de outro jeito. Pegou no lugar errado. Exato, mas eu falei pra ela, olha, amiga, sai da escassez. Eu já falei pra você tudo que tem que fazer. Você tá entrando nesse lugar da vítima, porque enquanto eu falo, mas eu aprendi que tem o ensinamento do budismo, que é a defesa amorosa. Você defende aquela pessoa do próprio erro dela de uma forma incisiva, mas amorosa. Falei, para com isso. Para com isso. Respira fundo. Vamos lá fundo. Aí eu falei assim, vamos fazer um trabalho aqui. Vamos resgatar essa criança ferida. Aí, primeiro se cura, para depois você começar a curar os outros. Porque eu também vejo muito terapeuta que tá no auto-engano. Ele fez um curso de, sei lá, um final de semana, e aí fez um outro, e já quer aprofundar no seu lugar como terapeuta. É um processo, sabe? É um processo. Eu vejo muita gente entrando pro lado... Um caso. Tinha um amor de juventude. Passados-se anos, encontrei com ele. Ele era TI. Aí, quando eu encontrei com ele, eu também já era professora de yoga. Aí ele virou acupunturista. Aí eu, que legal! Você também fez parte do movimento do despertar? Ele, que despertar? Aí eu tenho alguma coisa de errado. Não, é porque o TI não estava dando dinheiro, a acupuntura em Copacabana eu vi que era ser o melhor negócio, então eu fui fazer acupuntura e abri um negócio de acupuntura. Tinha nada a ver. Mas, não, tudo bem. É um Plutão em Aquário. Voltando pro Plutão em Aquário. Vamos resumir. Não dá pra resumir, gente. Muito complexo. Mas se a gente pudesse, eu consegui, através do que você me passou, que eu falei, fiquei na curiosidade, mas vamos lá. Processando, eu acho que a gente consegue colocar na palavra possibilidade, né? Então, janela aberta pra pegar aí os cliques e... Tem a questão da propaganda também, né? A gente viu muita propaganda sobre essa questão. E então, agora, ao invés da gente propagar, a gente vai começar realmente a agir. Sim. Conseguir resumir? Sim, as pessoas não vão mais ficar em cima do muro. O que a gente viu até agora eram muitas pessoas que pulavam o muro, ia lá, faziam um retiro, faziam um cursinho e voltava para o seu mundo convencional. Ele tinha um chamado à aventura, ia lá, mas por medo, por várias questões, voltava para o mundo convencional. Então, agora, quem estava em cima do muro realmente vai se permitir a entrar no mundo de se autoconhecer, a realmente entender que ele não é vítima, que as histórias dele aconteceram porque papai e mamãe sabiam e tá tudo certo. O que eu posso fazer? O que eu quero realmente fazer da minha vida? Eu quero casar e ter filhos, mas levar meus filhos para uma educação, a uma coisa que a gente vai ouvir falar muito, que eu vou trazer os terapeutas poderem levar no seu posicionamento, narrativa. Crie boas memórias com seus filhos.
eu comecei a ver, eu vejo alguns filmes do Netflix muito interessantes. E eu reparei que tem esse padrão na narrativa dos filmes. Eu reparei até do documentário que eu vi da esposa do Cristiano Ronaldo. Eu não assisti, Georgina. mas quero. Georgina. Mas a tônica é Cria e Memórias. Eu achei muito bonito. Então, assim, os terapeutas, eles vão começar a fazer com que as pessoas realmente parem com essas memórias ruins que travam, que deixam eles travados. Algumas pessoas vão se anestesiar em drogas de todos os tipos, vícios de todos os tipos. E o terapeuta vai ter que estar firme numa comunicação amorosa, numa comunicação gostosa, para poder dar esse match entre essa pessoa que está sentindo chamado, já decidiu, e confiar nesse terapeuta. Então imagina, se hoje em dia temos aí no Brasil, chutando, 20 mil terapeutas, e qual é a população do Brasil? Se cada terapeuta tiver uma clientela bacana de 500, 600, 700 pessoas, que esse é o meu chamado do propósito desse método que eu levo eles a entenderem, eles vão poder fazer uma clientela legal, ele vai poder ter o momento dele de descanso, vai poder atender, vai seguir o propósito dele, todo mundo fica feliz. Belíssimo. Atualiza aí. Eu tô chocada, impactada, gente. Eu tô me sentindo do Jô. Nossa senhora, dá vontade de bater palma. A minha vai me deixar vermelha. Vamos lá. Vamos fechar? Quer encerrar? Quer Eu tô continuar? a mercê aqui do que tá mandando. É a luz. É Eu tô porque- falando. Falar comigo Eu mesmo. quero falar, porque eu sou, como diz a minha irmã Júlia, eu sou falante profissional, igualzinho ela, entendeu? Então se deixar a gente fala. Então, não tava conseguindo parar vocês. O negócio foi, eu não conseguia parar. Já era pra ter parado há muito tempo. Eu falei assim, agora deixa. Não, Agora tá já bom. fazendo, vamos deixar. Tá Não, bom. mas você falou, eu conversei com ele, me preparei psicologicamente. Aí eu peguei as vozes da minha imaginação, com tudo que eu já vi de podcast, com o meu trabalho, com o meu Não, interno. veio prontíssima. Eu tô aqui assim, gente, ela vai fazer corte pra cacete. Vai ficar cansada de cortar vídeo. Caraca, cara. Que loucura. E você tá ótima de co-host. Ai, sério, obrigada. Nasce uma estrela, Bia. Tô impactada aqui que eu tô, gente. Ai, meu cabelo, será que tá Não, podcast direito? é sem maquiagem, Bia, pode ficar pois tranquilo. Ai, meu pai. Então, assim, tá aprovado? Tá. Meu braço ficou na frente o tempo todo. Uma coisa que Não. eu não sei, que eu quero que você me fale, Deixa eu porque parar com aqui. esse fone